Indo então para o Salmo 46, que estudaremos iniciando na lição de domingo e depois segunda-feira, eu amo esse salmo. Por várias vezes já preguei sobre ele e é um salmo de grande inspiração. Esse salmo ele começa com Deus e termina com Deus. E lá pelo meio também aparece uma declaração de que Deus é o nosso refúgio. Essa é uma ilustração que Deus está conosco no início, no meio e no fim da nossa caminhada, da nossa jornada. Que certeza abençoada, que maravilha é ter este Deus ao nosso lado. Eu vou pedir para a produção colocar o verso 1, maravilhoso verso 1. É conhecido por todos, mas visualizando será mais uma oportunidade de fixação na nossa memória. E diz assim, Salmo 46, 1, produção, por favor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que visualização maravilhosa de Deus. Depois, no verso 7, vai aparecer novamente essa expressão de que Deus é o nosso refúgio, e o Salmo termina no verso 11, confirmando que Deus é o nosso refúgio, início, meio e fim, Deus nos acompanha na nossa caminhada. Interessante que o autor faz uma comparação deste Salmo com o livro de Hebreus, dizendo que em Hebreus, o apóstolo Paulo faz comparações entre boas coisas e coisas melhores. Assim ele menciona que Jesus é melhor do que os sacerdotes humanos, que o santuário celestial melhor do que o santuário terrestre, os sacrifícios com que Cristo adentrou ao céu, o seu próprio sacrifício, melhor do que os sacrifícios de touros, bodes e ovelhas que eram feitos aqui no santuário terrestre. Assim, no Salmo 46, o autor faz uma comparação, dizendo que neste Salmo não há uma comparação de coisas boas com coisas melhores, mas sim há um destaque de um mundo em rebelião, com terríveis consequências trazidas pelo pecado, com a promessa das coisas melhores que Deus tem planejado para nós. Este salmo, ele, portanto, é um salmo que nos traz esperança, ele está cheio de esperança, porque mesmo em meio às tribulações e provações, veja, por exemplo, o verso 2, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Aí voltamos para o início do verso 2, portanto não teremos. Por que não temeremos? Porque Deus é nosso refúgio, é nossa fortaleza, é o socorro bem presente, haja o que houver, Ele está conosco, nós não precisamos temer. Veja, irmãos, a promessa de Deus de estar conosco, meio, início meio e fim, não impede que as tribulações cheguem à nossa vida. É a mesma métrica do Salmo 23. Deus não prometeu que não chegariam tribulações, mas Ele prometeu que quando chegassem as tribulações, Ele estaria conosco, Ele seria o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro, a ajuda presente na hora da necessidade. E por isso não precisamos temer. Eu muitas vezes pergunto, por que é que com tantas promessas maravilhosas, com a garantia de que Deus é refúgio, fortaleza, o socorro, a ajuda na hora certa, ainda assim nós trememos? Ainda assim nós descompensamos, nós duvidamos e desconfiamos de que Deus nos ama. Essa é uma fragilidade humana que precisa ser transformada, nosso coração precisa ser transformado para que possamos confiar mais em Deus e confirmar na nossa vida, na nossa mente, nas nossas emoções, a certeza desta verdade maravilhosa. O Salmo, portanto, o autor destaca aqui, o verso 2, não temeremos. E agora, irmãos, ele fez uma comparação que eu nunca havia visto para esse salmo. Ele faz uma comparação desses efeitos da natureza, comparados com as tribulações que enfrentamos nesta vida. Ele agora aplica isso para a volta de Jesus, para cenas de comoção natural que acontecerão na volta de Jesus. Ele cita aqui Apocalipse 6,14, quando o céu vai se recolher e se enrolar com um pergaminho, montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Ele cita a segunda carta de Pedro 3,12, dizendo que os céus incendiados serão desfeitos e os elementos ardendo se desfarão. Olha que interessante, mas
Este salmo não traz só a visualização da comoção, da destruição, da decomposição da natureza, mas ele traz para nós a certeza da esperança, a certeza de que o Senhor nos dará vitória. E ele termina dizendo que nosso mundo atual, com todos os seus males, ele não vai durar para sempre. Mas o que Deus promete é algo que mal conseguimos imaginar. Portanto, nós precisamos e somos convidados a permanecer firmes, perseverando na fé e nos apegando a esta revelação dada por Deus, confiando neste Deus que se apresenta como sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente nas tribulações. Gosto de pensar no refúgio e naquele espaço seguro. Gosto de pensar em fortaleza como sendo a fonte de toda a força que nós necessitamos para permanecermos firmes. E gosto de pensar no socorro bem presente nas tribulações, que é um Deus que nunca nos abandona. Às vezes a ajuda não chega na hora e na maneira como nós desejamos, mas Deus nunca falha. Meu querido irmão, minha querida irmã, olhemos para as cenas lá do final do mundo, quando Deus promete resgatar os seus filhos. Mas vamos pensar também nos dias atuais. Você está passando por tribulações? A sua vida parece, conforme essa descrição, terra transtornada, os mares revoltosos, ilhas, montes transportando por meio dos mares, ilhas fugindo. Será que sua vida está assim, de cabeça para baixo, atormentada por tantas lutas e problemas? Lembre-se, Deus é nosso refúgio, fortaleza e o socorro bem presente nas tribulações. Que esta mensagem aqueça o seu coração, fortaleça a sua vida, confirme sua fé e renove a sua esperança neste Deus que é refúgio, o nosso bendito refúgio. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição do domingo.